Boa tarde. Dizem que se tem uma coisa que pode dar errado, dará errado. Por exemplo, o vídeo não ter áudio. E também a apresentação, bom, enfim, espero que a apresentação dê menos errado. Bom, uma alegria estar aqui, é sempre para mim um prazer poder compartilhar dessas minhas aventuras empreendedoras e para mim é sempre muito inspirador. Eu estava chegando aqui, conversando com um amigo e eu disse, fui abordado por uma pessoa no corredor que me disse que ele tinha se inspirado muito na minha história, nos meus livros, e eu relembrei esse meu amigo de que o meu grande mentor na minha vida não é o Steve Jobs, nem grandes figuras notórias ou empreendedores de sucesso, mas é o Pequeno Príncipe, que me ensinou, muito jovem, de que tu eres eternamente responsável por aquilo que cativas. E esse é o meu propósito de vida, porque sem ter um porquê e um propósito, de verdade, não faz sentido, não vale a pena. E eu, obviamente, que já tenho uma jornada longa como empreendedor, venho aprendendo com esses êxitos e com esses erros que eu tenho cometido, e por isso criei, inclusive, um projeto de educação chamado Escola da Vida. Eu vou fazer aqui uma rápida viagem no tempo, porque esse ano eu celebro 40 anos como empreendedor e venho empreendendo em diferentes setores. E uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida é que o sucesso não é um golpe de sorte. E talvez isso seja meio óbvio para a maioria de vocês, mas a grande lição que eu aprendi, mais importante do que essa, é que o fracasso não é golpe de azar. O sujeito para ter fracasso, mas ele faz que nem meu amigo disse aqui, ele treina, ele faz um ritual e ele repete. Isso é o que ele faz. Parece que o negócio não está realmente ajudando. Bom, enfim, vamos ter a apresentação ou não? Enfim, mas essa provocação me trouxe um pensamento, e esse pensamento eu transformei no título de um livro que certamente foi o meu livro com maior sucesso de vendas. E ele representa exatamente essa minha crença do anticoitadismo, e o livro se chama Ninguém é Fudido por Acaso. Bom, fui lançar o livro no Danilo Gentili e criamos um teste que o Danilo foi o primeiro a fazer, que é o fudidômetro. Inclusive, vocês podem fazer o teste do fudidômetro para descobrir qual é o seu grau de fudência hoje. Bom, não tem nenhum outro jeito para você mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver as coisas, se você não entender aonde você está nesse jogo, se você é foda ou se você está fudido com U. E essa é uma brincadeira que talvez provoque as pessoas a parar para pensar naquele momento que ela está vivendo e qual é o jogo que ela quer jogar de verdade na sua vida e nos seus negócios. Bom, mas para dizer para vocês, eu vou deixar só aqui o slide do fudidômetro, não vou passar mais slide nenhum, para dizer para vocês que de qualquer maneira, eu entendi uma coisa muito importante na minha vida e que tem sido um mantra, de que a felicidade precede o sucesso. A maior escola de negócios do mundo, nos Estados Unidos, chama-se Harvard Business School, que tem um programa mais popular da sua história, chamado Gerenciamento de Felicidade. Eles, há 85 anos, estão desenvolvendo um estudo, uma pesquisa, que prova que pessoas mais felizes produzem mais e que pessoas que produzem mais trazem mais resultado para suas organizações e então ganham mais dinheiro. Bom, muito bem. E com isso eu entendi que o jogo na minha vida não era ter sucesso para ser feliz, mas era ser feliz para ter sucesso. E assim a minha vida tem sido uma sucessão de desafios um atrás do outro.
Primeiro foi a minha grande aventura de trazer a maior agência de modelos para o Brasil, a Elite. Eu tinha 19 anos e tinha 3 probleminhas no dia que eu decidi fazer aquilo. Não tinha um tostão, não falava inglês e não conhecia ninguém na moda. Bom, eu falei, se eu conseguir superar esses 3 probleminhas, eu consigo resolver esse problema. Bom, eu sou da época, eu sou analógico, eu sou offline. Então não tinha internet, não tinha celular, não tinha Google, não tinha LinkedIn. Então eu tive que viabilizar a conexão com o meu sócio que estava do outro lado do Atlântico, com muita disposição, muita paixão, muito entusiasmo, e eu consegui o número do telex do homem. E durante 2 anos nós começamos uma relação precária de comunicação e que me permitiu chegar em Nova York como carteiro de uma companhia de remessa de documentos chamada DHL. E essa aventura, que me levou mais de 2 anos, me ensinou que eu não tinha limite para os meus sonhos. E que se eu estivesse disposto a pagar o preço para desenvolver esses projetos, eu podia conquistar aquilo que eu me dedicasse a fazer. E a Elite foi para mim esse grande prêmio, essa grande experiência, essa grande escola da vida. Durante esse processo, eu fui impactado por uma campanha nos Estados Unidos que tinha uma camiseta com um símbolo, que era um alvo azul no centro, que falava sobre câncer de mama. Eu comprei 2 camisetas em Nova York, trouxe essa camiseta para o Brasil, fui para Blumenau, 2 camisetas. E um engajamento de uma indústria da moda inteira, da qual eu era um dos líderes, e a mídia brasileira abraçou uma causa, porque 7 em cada 10 mulheres podem desenvolver o câncer de mama, e isso é motivo de muita responsabilidade, atenção e preocupação. Aquela campanha que o fabricante das camisetas Hering quis me convencer que não iriam dar certo, se transformou numa campanha onde eu vendi 14 milhões de camisetas no Brasil e doei mais de 50 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Câncer. Isso é ter um compromisso, é ter um propósito maior, é empreender não apenas pelo sucesso, pelo lucro ou pela fama, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde as doenças mentais são gravíssimas e a gente vê as pessoas tentando seduzir as pessoas a um padrão de luxo, ou de riqueza, ou de poder fácil. E isso não existe, obviamente. Isso só enriquece quem vende essa fórmula para ficar rico fácil e ficar rico rápido. Inclusive, as pessoas agora não querem mais esperar 9 meses para ter um filho, então eles apelaram para o bebê reborn. Fudeu tudo. Fudeu o barraco. A pessoa não quer mudar o seu hábito alimentar e ter uma vida saudável. Não, ela quer ficar magra rápido. Então ela mete a caneta na barriga e fica todo mundo com cara de Ozempic. Quer dizer, fudeu tudo mesmo. Não tem a menor dúvida. E é esse o mundo que a gente vive. As pessoas não têm tempo, não esperam, não têm paciência, não esperam uma mensagem, ficam ansiosas se o cara não responde o teu WhatsApp. E é sobre isso. E entre essas minhas iniciativas, essas minhas aventuras, eu tive uma delas, e acho que o maior desafio na minha vida, que foi enfrentar cara a cara o atual presidente dos Estados Unidos para desenvolver um projeto imobiliário com ele. Muito bem, cheguei lá e tive a reunião com o homem, e quando eu entro no escritório dele, ele estava de mau humor, para variar, que você já viu a cara que ele tem. E eu aprendi uma lição, é que, na verdade, a natureza humana, e não é tão difícil de se dar conta, é impermanente. Então você está de bom humor agora de manhã, mas de tarde está de mau humor, e de noite está de mau humor, e depois está de bom humor. E um negociador, e eu sou um deal maker, um negociador. Um negociador gerencia basicamente o humor dos outros e o seu próprio humor. Porque o cara de mau humor não vai comprar o teu negócio, não vai. Brigou com a mulher botou ele para dormir no sofá. Você pensa que isso é bobagem? Isso pode estragar o teu negócio. Porque a pessoa não está com estado de espírito de fazer negócio. Está puto da vida, não vai fazer. Bom, talvez ele tenha tido esse problema com a mulher naquela noite anterior
E eu entrei no escritório do homem e ele me atendeu, não se levantou, não me convidou para uma água, um cafezinho, e tinha me ligado, fazia uma semana, e me convidou para a reunião. E eu não entendi nada, e aí eu lá parado, que nem um as de paus, segurando a minha pasta, em pé na sala, ele sentado, duas pessoas na frente. Falei, não, tem alguma coisa que não está fechando aqui nessa equação. Bom, muito bem, o que aconteceu? Ele me disse, olha, ô Belino, quanto tempo levou mesmo o voo de Nova York, de São Paulo para Nova York? Falei, 9 horas. Ele falou, 9 horas, é? Então deixa eu te dizer uma coisa. Estou num dia péssimo, estou com meu advogado aqui, meu vice-presidente, não estou com espírito de fazer reunião de novos produtos. Então, para tu não perder a viagem completamente, ele me lança a seguinte frase. You have 3 minutes. Gente, isso quer dizer o seguinte. Você tem 3 minutos. Pensei eu, deve estar de sacanagem comigo. Mas eu, uma fração de segundos, eu decidi que eu não ia negociar mais tempo. Porque até um grande negociador sabe que tem horas que você não negocia. Você pega o que está na mesa e faz o melhor com aquilo. E eu falei, 3 minutos, está ótimo. Tudo isso. A Coca-Cola, para vender o comercial na TV Globo, paga uma fortuna para 30 segundos. Imagina o que eu faço com 10 vezes mais isso. Querido, desculpa, está ótimo. 3 minutos, que luxo. Queridos, eu cheguei e falei, está ótimo. Então é o seguinte, obviamente não vou apresentar nada para o sujeito, porque em 3 minutos você não consegue vender um empreendimento multimilionário. Mas eu posso fazer uma boa primeira impressão. E aí eu aprendi que eu não tenho que ter resposta certa para tudo na minha vida. Mas eu tenho que ter coragem de fazer pergunta. E aí eu resolvi mudar a dinâmica da conversa e comecei a fazer perguntas para ele. Ele não entendeu nada. Eu falei, ô Donald, você sabia que no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo? Aí ele não entendeu o que aconteceu, porque ele me disse que eu só tinha 3 minutos e eu comecei a fazer pergunta para ele. E a pergunta, ela tem essa capacidade de mudar o teu estado mental. Aí eu mandei a segunda, eu falei, inclusive de heliponto em São Paulo é a número 1 do mundo. E ele me olhando, eu falei, outra coisa, Ferrari, no Brasil custa 3 vezes mais caro que custa aqui, tem fila de espera para comprar e nego paga ágio para pular na frente, para poder pegar o carro mais rápido. E eu falei, olha, Tiffany joalheria, aqui em Nova York, tem uma loja, em São Paulo está com 2. Uma no Iguatemi, outra na Doc Lobo, porque ele nem sabia que porra é Doc Lobo nem Iguatemi. E eu falei, as vendas das marcas de luxo mais importantes, como Louis Vuitton, Chanel, Prada, no Brasil são comparáveis às vendas na Ásia. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu caro Watson. As marcas de luxo mais importantes do mundo já estão no Brasil. Ferrari, Chanel, as mais importantes. E já ocuparam seu lugar nos segmentos econômicos que elas são líderes. Não existe uma marca de luxo que ocupou o espaço no segmento, no setor imobiliário, e essa marca e esse lugar está reservado para você, meu caro, mas não sei por quanto tempo. E eu acho que a gente tem uma oportunidade que a gente deve capturar agora. E terminei antes de 2 minutos, o cara me olhou, não entendeu nada, falou, realmente, eu não sei o que você veio falar para mim aqui, mas só o atrevimento eu já gostei. Mandou os 2 caras da frente embora da sala, ficou comigo 1h30. A reunião começou às 9 da manhã. A nossa reunião acabou às 10h30 da manhã. Às 5 horas da tarde, eu tinha uma proposta, um fax que parecia uma linguiça assim de 3 metros, no meu hotel, com uma proposta maluca de milhões de dólares de licenciamento, adiantamento. E aí eu fui tomar um drink com meu sócio para ler o documento de noite. E ele falou, isso é um absurdo, o cara quer 7 milhões de dólares de antecipação, quer 7% de royalties, isso é uma loucura. Vamos ter que negociar. Eu falei, não vamos negociar nada. Está ótimo essa proposta. A pergunta é simples, meu caro. Você que vai fazer o cheque para pagar o Trump? Não, nem eu.
Alguém vai fazer esse cheque, um investidor. Então, quando nós encontrarmos um investidor, a gente então avalia se a proposta está realmente desequilibrada e aí a gente volta para negociar. Porque se eu negociar agora, ele vai dizer, já negociei, não vou negociar de novo. Calma, respira, não pira. Estava ótima a proposta. 7 da manhã, o advogado dele, 7 horas da manhã, me liga. Ô Belino, tudo bem? Você recebeu aí a proposta? Você viu como é que a gente aqui é rápido, eficiente? Eu falei, muito rápido, impressionante. Ele falou, já estou aqui no escritório à sua disposição para discutir os termos do nosso acordo. Eu falei, tá bom, deixa eu tomar um banho, tomar um café e vou para aí. Cheguei lá, umas 8h30 da manhã, o homem com suspensório, velhinho, cabeça branca, bonito, parecia de cinema. Ele falou, então, vamos discutir aqui os pontos do acordo? Eu falei, não tem que discutir não, tá ótimo, gostei do acordo. Ele falou, como? Não, tá ótimo. Eu só quero que você entenda o seguinte, eu não sou o seu cliente. Eu vim aqui para ser seu sócio. Eu vou encontrar o investidor no Brasil e nós vamos ganhar juntos. A única coisa que eu quero é uma carta, uma cover letter, que eles chamam uma carta de capa, que você está dizendo que você está me entregando esse contrato com os termos preliminares e que, uma vez identificados os investidores, poderemos eventualmente ajustar os termos. Ele falou, tá bom assim para você? Eu falei, tá ótimo. Ele falou, então tá resolvido. Chamou a secretária, ditou a carta, a mulher escreveu, ele falou, vou assinar. Eu falei, não, calma. Pô, a tua assinatura, precisa da assinatura do chefe, né? Do próprio. Não, mas aí eu não sei como é que é a agenda dele, eu não posso controlar. Eu falei, meu querido, eu vim aqui só para isso. Fica tranquilo, senta na recepção, não precisa nem ficar conversando comigo. Ele, pera um minutinho, saiu, voltou com a carta assinada pelo próprio. Eu voltei para o Brasil, capa do Estado de São Paulo, Isto É Dinheiro. Eu estava dando senha para os investidores que queriam investir no nosso empreendimento, no nosso fundo. Volto 60 dias depois com um chequinho de $1 milhão para assinar o contrato definitivo. E 4 anos depois eu vendo a minha participação inteira e vou morar na ilha de Key Biscayne, em Miami. E eles ficaram aqui, os meus sócios investidores, desenvolvendo o projeto. Mas eu aprendi uma lição sobre o valor do tempo. E o que você faz com o tempo se alguém te disser que você tem 3 minutos? Aquela frase que ele me disse, you have 3 minutes, virou um livro que nós publicamos em mais de 13 países. E o livro chama como? You have 3 minutes. E quem escreveu a introdução do livro? Ele, dizendo exatamente o que tinha acontecido. Meu caro, será que dá para passar um vídeo aqui? Um vídeo. O vídeo do leilão. Vocês vão assistir? Tem como passar? É o vídeo 2. Vocês vão assistir agora o que aconteceu em Orlando antes da posse do Donald Trump desse ano. E uma pessoa que eu sou um recente amigo, chamado Bruno Avelar, que contava nas suas entrevistas, podcasts e palestras que ele era um fudido com U, até ele ler meu livro dos 3 minutos. Aí ele ficou foda com O. Bom, e aí passaram-se 17 anos dessa história. Ele me convida para fazer uma palestra para 3.000 pessoas em Orlando, véspera da posse. Eu estava com os 2 livros que a minha editora, que está aqui, inclusive, na feira, e eu depois, com muita alegria, receberei vocês para uma sessão de autógrafos. E esse cara, eu levei 2 livros, um eu entreguei para o Trump, na casa dele em Palm Beach, e o outro estava comigo, e ele falou, posso leiloar esse livro? Gente, se o vídeo passar, vocês vão entender que loucura que aconteceu. Vamos lá, com áudio. As lições de como superar o princípio que aprendi com o presidente dos Estados Unidos. Eu vou ter 2 provas. Uma com o Donald Trump, que ele vai entregar em outubro. Não pode ser só uma coisa. Vai começar a brincadeira. 1.500. Fala, 500 eu tenho aqui. 5.000, vai de palma para ela, vem correndo. 10 mil, você ainda vai de cima. 10 mil, 10 mil, vai de palma para ela. Estados Unidos, eu vou ter 2 provas. Vou pegar uma cantoria amanhã, então, para o desenvolvimento do negócio, todo mundo vai gerar um momento de sucesso. Vai gerar um momento de sucesso. Sabe o que você às vezes você quer ganhar, às vezes você quer ganhar, às vezes você quer ganhar,
Gente, uma história que aconteceu há 22 anos atrás. Se tornou o livro de negócios com maior valor em um leilão da história. E eu não estou aqui contando essa história porque o livro foi leiloado por quase R$1 milhão. Mesmo isso sendo um fato relevante. Mas eu estou dizendo sobre o quanto que é importante o tempo. E o que você faz com ele. E o que você faz para construir algo que para mim é muito valioso, chamado reputação. A reputação de uma pessoa vale mais do que dinheiro. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com a minha reputação. Se eu conseguir, eu vou fazer aqui como diz os gringos, um fast forward. Porque, só para vocês entenderem uma parte que é muito interessante da minha história, eu era um adolescente muito tímido. Acredite se quiser. Eu tinha que fazer prova oral de português na escola e eu gaguejava de tanta vergonha que eu tinha, mas eu tenho um probleminha, rapaz, que eu não quero resolver, que é pensar grande. E na minha escola tinha uma menina que sentava na carteira, na frente da minha carteira, que eu nunca esqueci o nome daquela criatura, chamada Andréa Veloso. Andréa Veloso concorria para ser a mais bonita da escola inteira. E eu estava disputando entre os dois mais feios da escola. Era assim, a gente variava assim, hoje é o Belino mais feio, outro dia era o outro que era mais feio, e ela era a mais bonita. Bom, festinha, balada, disco, Michael Jackson. Falei, vou pedir a Andréa Veloso para dançar, porque você tinha que convidar na minha época a menina para dançar. Tomei coragem, respirei fundo, falei, vou chamar a Andréa Veloso para dançar. Eu penso grande, sou atrevido, vamos embora. Obviamente, o que aconteceu? Andréa Veloso olhou para minha cara e falou, Belino, se enxerga, porra. Tá maluco que eu vou dançar com você? Bom, a vergonha foi tamanha e eu não tinha para onde correr. Corri para o lado do DJ. E aí o cara falou, querido, não dá para conversar, estou aqui trabalhando. Vocês podem imaginar, naquela época não existia Uber, celular, muito menos, não tinham inventado a internet. O cara que criou a internet não tinha nascido naquela noite. E aí eu estava lá tentando me comunicar com o DJ. O resumo é que ele me convidou para ajudá-lo na operação ali da festa. Quis o destino que eu começasse meu primeiro empreendimento e virei DJ. Gente, deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Eu virei o Alok da escola, porra. Meu amor, o Alok é foda. Tu discute se o Alok é bonito ou feio? Porra, é o Alok, caralho. Então, eu já fiz um upgrade de feio para ajeitadinho. O ajeitadinho é o feinho arrumadinho. Então estava ótimo, dançava para chuchu. Eu não tinha nem tempo de gastar dinheiro que eu ganhava alugando o equipamento de som para festa. Mas eu tive ali um momento muito importante de saúde, que foi entender a importância da autoestima. Autoestima é algo fundamental. Não confunda ego com autoestima. É sobre você reconhecer suas fraquezas e transformá-las em virtudes. E só para passar rápido aqui, porque vamos ver se esse negócio vai nos deixar, porque eu acho que tem algumas coisas aqui muito interessantes para contar para vocês, para mostrar para vocês. Olha que cara linda. Quero deixar aqui o convite para vocês no final da minha palestra na editora Citadel. Eu vou estar lá para fazer uma sessão de autógrafos e poder conversar com vocês um pouco, se vocês tiverem interesse. E quero dizer que eu aprendi, né, ao longo dessas jornadas empreendedoras, que você, no caso eu, é a melhor marca. Não é a empresa, o cartão de visita, o crachá que você está usando, não. É você. Se você entender isso, você hoje pode estar vice-presidente de alguma coisa, presidente de outra, mas isso não é o que te define. Todo mundo, quando alguém pergunta, e você? Quem é você? O cara fala, sou vice-presidente de legumes congelados do Pão de Açúcar. Não, querido, isso não é você. Quando o cara me pergunta, Belino, começa aqui se apresentando, quem é você? Eu sou cozinheiro de sopa de pedra. Não posso ver uma pedra
não tenho nada, eu acredito que aquilo vai virar uma sopa. Meu amigo, você não tem ideia do que eu faço com aquilo. Eu sou cozinheiro de sopa de pedra. O resto tudo é circunstancial. São acasos na minha vida. E como é que eu exercito esse negócio? Só para vocês terem uma ideia. Estou eu morando nos Estados Unidos, depois de vender minhas participações na sociedade com Donald Trump, estou num sabático. Bom, já tinha escrito 10 livros, feito 2 filhas, plantado árvore. Falei, agora eu vou virar artista. Fazer alguma porra. Sabe quando o cara está no sabático? Fala, pô, fazer nada, vou fazer arte. E meu pai já dizia, meu filho, você é um artista. Mas, obviamente, pejorativamente, né? Não que ele achava que eu tinha talento para pintar nada. E aí, eu estou tomando café na loja da Nespresso, que é essa loja que tem aquelas cápsulas de alumínio. E tinha um painel assim atrás, de onde eu estava sentado, cheio de cápsulas douradas, que fazia como se fosse assim, realmente uma instalação de arte. Gostei daquilo, olhei e falei, gente, acho que eu posso transformar cápsulas em pixels. Pixels é a unidade digital de uma imagem que é formada por milhares ou milhões de pixels. Falei, se eu conseguir transformar uma imagem em baixa resolução e um pixel grande, eu consigo fazer um mosaico e consigo criar imagens. Bom, com aquele probleminha de pensar grande, convenci o presidente global da Nespresso em me doar todas as cápsulas que ele ia jogar no lixo. E ele não tinha onde enfiar, eu falei, pode mandar na minha casa. Ele falou, querido, você tem certeza? Falei, querido, você manda lá, eu resolvo depois onde eu vou guardar. 150 mil cápsulas. Transformei numa coleção de arte, representando as maiores figuras do mundo. 2.500 cápsulas cada figura. Doei todas as obras que foram leiloadas entre 30 e 50 mil dólares cada obra. Se eu não desse para nada na vida, podia virar artista, com certeza. Mas com propósito. E o meu propósito era ajudar instituições filantrópicas. E conhecer gente, porque a minha vida é me relacionar com pessoas. Entre elas, um dos meus grandes amigos é o Paulo Coelho, que eu não conhecia até o dia que ele me ligou para dizer que ele queria comprar o quadro com a cara dele para botar na sala de jantar da casa dele, em Genebra. Ele falou, Beliano, é o Paulo Coelho. Eu falei, foda-se, que Paulo Coelho. Me ligou assim direto, carioca, assim que nem eu. Ele falou, adorei o quadro, você me dá um desconto? Eu falei, porra, Paulo, numa boa, deixa eu perguntar uma coisa. O cara vende 130 milhões de livros, porra, e já começa pedindo desconto, caceta. Conversa de pobre do caralho. E ele começou a rir. Eu falei, vai custar nada. Eu quero fazer o seguinte, você vai fazer uma doação para o Instituto Paulo Coelho lá no Rio, me faz o recibo em meu nome, que eu guardo na gaveta, comprei mais um tijolinho para o céu. E eu mando o quadro para você, pelas asas da DHL. Que eu saí da DHL, a DHL nunca mais saiu de mim. E ele recebeu o quadro, está na sala de jantar. Então eu criei conexões fantásticas. Eu fui para a África do Sul, com a família do Nelson Mandela. A obra dele está no acervo da família. Quanto vale isso? É o que eu digo. Rico não é o que tem dinheiro no banco. É o que tem capacidade de acessar o que o dinheiro não compra. Isso é o rico de verdade. No dia que você puder estar com a sua contabilidade de ativos não financeiros em dia e puder ter acesso àquilo que o dinheiro não está à venda, você é rico. Enquanto isso, você é um miserável, trabalhando por dinheiro, correndo atrás dele e sofrendo de ansiedade, porque você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Obrigado. E essa jornada me levou a um momento muito interessante da minha vida, quando eu morava lá na ilha de Key Biscayne, eu tinha o carrão, com a placa Belino, a Porsche, o casão, filhas maravilhosas, tudo funcionando. E não tinha que me preocupar com o boleto, rapaz. Aquilo era uma beleza. Não tinha problema. E aí eu me dei conta que eu estava com um problema. Eu não tinha problema. Porra, eu sou um doido, eu preciso de problema. Eu adoro um problema. Eu sou máquina resolvedora de problema. E eu não estava feliz. E aí eu fundei
a escola da vida, para compartilhar experiências práticas com outras pessoas. Porque a minha felicidade não estava mais vinculada às conquistas, à riqueza, ao dinheiro, à fama do Ricardo. Mas eu entendi que eu podia ser um veículo para promover a felicidade de outras pessoas. E tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, que se chama Antes de Partir. Morgan Freeman, Jack Nicholson, dois desconhecidos se encontram no leito de morte num hospital, lutando contra um câncer terminal. Os dois. Um era o dono do hospital, o outro, um mecânico afro-americano pobre. E se encontraram no mesmo leito porque o dono do hospital tinha criado uma regra que não podia ter leito individual. Quando ele acorda da cirurgia, ele encontra lá o vizinho. Ele falou, que porra é essa? E o assistente dele falou, querido, você deliberou isso no conselho, não dá. A regra é para todo mundo, inclusive a sua. Então fica quietinho aí que é assim que vai ser. Bom, muito bem. Durante os dias se passavam e o tratamento de quimioterapia, o mecânico fazia uma lista infinita de coisas que ele não teve a oportunidade de viver durante a sua vida, porque ele optou e priorizou a sua família, as suas filhas, a educação, o casamento, e ele não pôde viver aquilo que ele queria viver. Então, seu vizinho de cama decidiu que ia patrocinar todas aquelas aventuras, o que os americanos chamam de the bucket list. A lista daquilo que você gostaria de ter feito na sua vida e não fez ainda. E começaram, pula de paraquedas lá ali, faz coisas extraordinárias, até que eles se encontram em cima da pirâmide, de uma das pirâmides do Egito. E então aquele mecânico afro-americano, muito inteligente e culto, pergunta então para o seu novo amigo, você sabia que os anciões egípcios têm que responder 2 perguntas, só 2, para poder ter acesso lá em cima? Primeira pergunta, você encontrou felicidade na sua vida? Pergunta simples, mas difícil de resposta. Segunda e última pergunta, a sua vida, os seus exemplos, seus valores, promoveram felicidade na vida de alguém? Gente, esquece essa porra de ser rico, milionário, famoso. Esquece isso. Isso é o cara que quer te vender curso. Para pensar nisso, se você não conseguir responder essas 2 perguntas na sua vida hoje, alguma coisa está muito errada. Pega um papelzinho em branco, caneta Bic, começa a reescrever a biografia da sua vida. Tá com tempo. E diminuir a sua bucket list ao mínimo para você poder viver aquilo que você tem direito e merece viver, se você priorizar as coisas importantes. E no final desse filme, um dos amigos leva as cinzas do outro, porque um dos desejos era ter as suas cinzas no topo do Everest. E ele foi lá e colocou as cinzas do amigo lá. Obviamente que quando o segundo morreu, foi o assistente que levou. Mas o detalhe é que eu assisti esse filme na estreia, no Rio de Janeiro, no Cinema Leblon 1, ao lado do meu grande amigo e mentor John Casablancas, o fundador da Elite, que me permitiu viver o máximo das minhas ambições e sonhos de um jovem empreendedor destemido que não tinha limite para os sonhos. E quis o destino que esse mesmo homem me convidasse para cuidar do seu funeral. Nós viajamos vários países do mundo, entre Cuba e Suíça, para procurar tratamentos alternativos para um câncer terminal que ele tinha. E no final da vida, ele me pediu que eu cuidasse do seu funeral, das palavras e da família dele. Gente, ser convidado por alguém para cuidar da sua passagem e poder colocar para descansar o seu melhor amigo, o dinheiro não compra, o dinheiro não paga, mas faz você ser uma pessoa grande. E você só vai empreender, de fato, coisas extraordinárias se você for uma pessoa extraordinária. Se você for grande nas suas atitudes. E ser extraordinário não é, fazer salto mortal. É fazer bem o ordinário. Porque são nas coisas pequenas que você constrói as grandes coisas. E essa escola da vida
começa de um dilema que eu estava vivendo lá na ilha de Key Biscayne. E eu começo a receber pessoas, fazer experiências e imersões quando ninguém nem falava sobre isso. E eles iam lá ficar uma semana comigo na ilha. Depois eu mediei a venda da WhatsApp do meu amigo Flávio Augusto. E eu falei, o que eu vou fazer com essa grana toda? Comprar mais brinquedo? Porra, eu não sou criança, eu estou ficando velho. E aí investi numa propriedade maravilhosa em Barcelona, criei uma sede da minha escola da vida em Barcelona, até que quis o destino, que estou eu em casa, tomando um vinho, sentado no meu sofá, pesquisando o nome Belino. Por acaso, meu nome. Acreditem se quiser. Encontro um vilarejo no Piemonte, no extremo norte da Itália, com 94 habitantes. Eu vou repetir, gente. Não é 94 mil, é 94. É menos de 100 pessoas, como diz minha filha, incluindo os cachorros, os gatos, as vacas. 94. Prefeito eleito pela esmagadora maioria de 74 votos. Fenômeno. Já estava no 5º mandato, o filho da puta, ninguém queria pegar aquilo. Bom, escrevi para o prefeito, ou melhor, tive que usar o Google Translate, porque não falo italiano, e mandei o italiano, o prefeito me convidou para comer raviolis de Belino. Lá vou eu, pego um avião, vou para Milão, pego o trem, vou para Belino. Gente, levei 60 pessoas para Belino. Foi uma confusão infernal. Já ganhei chave da cidade, placa da cidade, eu falei, só não quero busto, porque só quando morrer, porra. Busto agora não, hein, por favor. E esse é um processo que acontece para fazer as pessoas realmente ressignificarem seus valores. Ou vocês acham que eu vou perder o tempo de alguém dando treinamento técnico para o cara ficar rico? Esquece essa porra. Eu nunca fiz esse treinamento, nem sei como é que faz isso. Mas talvez te fazer ficar em silêncio, observar a paisagem, andar pelos morros. Ô, querido, vai que agora vai dar certo. Vocês vão assistir o trailer de 1 minuto do documentário produzido. Começou no Rock in Rio e terminou em Belino. E esse documentário se chama Um Acelerador de Pessoas. Vamos ver se agora vai sair com o som. Gente, na terceira deve sair. Vamos lá. As estrelas internacionais do Rock in Rio começam a chegar. O Rock in Rio poderá ser ouvido a cerca de 4 quilômetros de distância. Em 1985, você não vai acreditar. Eu botei os pés na lama do Rock in Rio. Naquele momento, eu estava buscando um sonho grande. Foi aquele sonho grande que me despertou e superou qualquer desafio. Eu não falava inglês, não tinha um tostão, não conhecia ninguém na indústria da moda e ainda tinha que ir a Nova York. Eu não sei quanto vocês estão dispostos a pagar o preço dos sonhos de vocês. Eu arrumei um empreguinho na DHL. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar minha história, eu resgato a minha jaqueta daquele menino de 20 anos sonhador que não acreditava que tinha limite para os seus sonhos. A gente passa a vida inteira correndo atrás do tempo, com medo que o tempo acabe. Quem sou eu para dizer não pro Belino? Se o Trump disse sim, não é mesmo? Essere felici, bisogna volersi bene, puoi accettare o non accettare l'altro. Cada vez mais, com mais essência, com mais compromisso. Eu acho que eu estou convicto dos outros sobre o salvador do mundo. Pensaram que estamos de brincadeira. Isso aqui realmente foi um acidente. Eu sou um sincronicidade. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês mesmos, que vocês se levantem agora, que vocês se aplaudam, porque vocês são os campeões da vida de vocês. É uma emoção enorme poder imaginar que a minha história, que os meus exemplos,
E eu adoro me desafiar porque eu começo de um jeito, termino de outro e aqui vai ser no meio. E eu quero dizer para vocês que a maior lição da minha vida eu aprendi quando eu resolvi pagar um preço e me tornar carteiro da DHL para poder voar alto meus sonhos e não colocar limite para aquilo que eu acreditava que podia acontecer. E eu me arrumei um trabalho como carteiro da DHL. Eu não sou patrocinado pela DHL, eu não ganho um puto da DHL, mas eu honro a DHL durante os últimos 40 anos. Então, eu vou pedir licença para botar a minha jaqueta. Gente, ir no alfaiate caro para ficar bonito, porque diz que a imagem, né, precede você. É muito bonito, mas eu quero ver a verdade. E a minha verdade está na história que me fez superar tudo aquilo que todo mundo dizia que era uma loucura e que não iria dar certo. Imagina se desse certo. E eu digo que eu tenho uma sorte danada, porque as pessoas não acreditam. E talvez eu acredite um pouco mais do que elas. Aí quando dá certo, o cara diz que eu sou gênio. Até então eu era louco. Então, no fundo, é uma puta de uma sorte que eu tenho tremenda de achar a cidade de Belino, ou de ter ficado sócio do Donald Trump em 3 minutos, ou ter trazido a elite para o Brasil, ou ter vendido 14 milhões de camisetas aqui. Tudo sorte, né? Muito bem. E tudo isso me levou a encontrar um jovem que foi meu mentorado e que me disse: Belino, meu caro, posso te dar uma dica? Eu falei: pode. Você precisa proteger o seu nome, porque o seu nome é o seu maior ativo. A sua marca, Belino, é o seu maior ativo. Eu falei: querido, tá maluco, rapaz? Você acha que eu vou querer fazer cinto Belino, sapato Belino, cueca Belino, boné Belino? Não. Ele falou: você não entendeu o jogo. Você tem um ativo intangível que é a sua marca, que reúne os 40 anos da sua história. Falei: tá bom, querido, então vamos lá. Ele falou: não vou te cobrar honorários, você só paga a taxinha do INPI. Falei: tá bom, então vamos registrar esse negócio. Tá, vamos embora, vamos pro próximo. Bom, protegi a marca Belino, passo 1 ano, estou morando em Portugal, fiquei 11 em Miami, fui para Portugal. No meio da pandemia, tomando um vinho nacional, me liga o meu amigo e fala: querido, tenho 2 boas notícias para você. Falei: então manda lá. Ele falou: a primeira é que você agora é o mais novo dono do seu nome. Olha que maravilha. Além de certidão de nascimento, você também tem a propriedade do seu nome. Falei: que ótimo, obrigado. Não, mas é o seguinte, eu desenvolvi uma metodologia empírica para fazer o valuation, ou melhor, a avaliação de marcas das empresas que são minhas clientes. No mundo do M&A, das fusões e aquisições, a marca de uma empresa tem um valor intangível. A depender da notoriedade desta marca, ela pode ser utilizada na avaliação do negócio e ser negociada nessa transação. Ele usou um exemplo da Walt Disney, cujo valor de mercado na Bolsa Americana estava naquela época de 250 bilhões de dólares, dos quais 120 bilhões dos 250 eram marcas e personagens. Não era navio, não era prédio, não era parque, não era nada. Era simplesmente ativos intangíveis. Gostei da comparação, falei: uau, Belino. E ele falou: fiz aqui um laudo de avaliação da sua marca e tenho a alegria de assinar como perito a avaliação da sua marca em 78 milhões de reais. Falei: querido, dá para fazer Pix? Ele falou: não dá para fazer Pix. Eu falei: porra, mas então, o que serve isso? Calma, isso é o seu ativo intangível. O que ele não sabia, porque o que ele queria mesmo era usar a minha história para vender para o Roberto Justus, para o Flávio Augusto, assessoria de propriedade intelectual, com valorização de marca, etc. e tal. Eu falei: querido, pensou pequeno. O que é que eu fiz? Chamei meu advogado, chamei meus contadores e assessores financeiros e falei: meu caro, eu tenho aqui um conjunto de marcas, de registros do INPI, que são passíveis de contabilizá-los como ativo intangível no meu balanço patrimonial. Mas eu também tenho um laudo que diz que vale 78 milhões esses ativos.
quero integralizar no balanço. Pode? Ele falou, nunca ouvi falar. Mas vindo de você, vamos tentar. Bom, senhoras e senhores, a Junta Comercial de São Paulo e a Receita Federal Brasileira aprovou em primeira instância, integralizaram 78 milhões da minha marca no meu balanço patrimonial. Saí da empresa de 10 mil reais de capital social para 78 milhões e 10 mil reais. Sem pagar um puto do imposto, e não preciso dizer para vocês o benefício fiscal que eu terei em ganho de capital até 78 milhões e 10 mil, não pago nada. Então, meu querido, realmente, reputação vale muito. E eu perguntei, mas agora que o contrato social está registrado com esse valor, dá para fazer Pix? Também não dá. Falei, porra, mas ainda não dá? Sabe aquela sorte que eu falei para vocês que acontece de vez em quando na minha vida? Começa a sair uma série de matérias aqui no Brasil falando que o Pelé, nosso ícone, ídolo, acabava de fazer um IPO humano, ou melhor, uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores Humanos nos Estados Unidos, sediada em Los Angeles. E você podia acessar ele, meia hora com os Pelé, custava 10 mil dólares, você fazia um zoom com o Pelé, 10 mil dólares, para falar com o Pelé. É teu rei, paga 10 mil dólares, fala meia hora com ele, então valorizaram a hora do Pelé em 20 mil dólares. Falei, liguei para eles, falei, olha, não gosto de futebol, sou até simpatizante do Pelé, mas não gosto de futebol, não assisto o jogo, mas tem uma boa história. E eu gostaria de propor o meu IPO humano. Bom, o IPO foi aprovado e eu fui... Cadê o trem? E depois do Pelé, eu fui e hoje sou o único brasileiro com ações na Bolsa de Valores Humanos. Precificaram a minha hora em 5 mil dólares, inclusive vou falar com o Rubens e com o Rafael, que vão ter que me pagar 5 mil dólares a hora para vir aqui bater papo. Que essa porra de falar de graça não vale nada. E não apenas fiz minha oferta pública, precificada a minha hora em 5 mil dólares, como criei um fundo de investimentos que eu inaugurei esse ano, em abril, em Wall Street, no coração financeiro de Nova York, onde eu integralizei, presta bem atenção, gente, se tu tá correndo atrás de cheque, tu tá fudido. Agora, se tu tá correndo atrás de choque de realidade, choque para mudar a tua mentalidade, a gente tem um fundo que integralizamos 10 milhões de dólares. Eu integralizei 5 milhões de dólares em tempo. 5 mil dólares a hora, 1.000 horas, e integralizamos na CVM esse fundo, e eu aplico, investo e troco por equity em negócios. Mostrando que realmente tempo vale mais do que dinheiro, sim. E tem muita gente que pede, pelo amor de Deus, você não quer ser meu sócio? Tá bom, mas agora tem uma métrica. Vamos trocar banana com maçã. Só que o meu capital social é 78 milhões. Imagina na hora que o cara chega para poder fazer a comparação. Está lá registrado a minha reputação. Bom, como eu sou um cara que eu adoro oportunizar as coisas, eu adoro oportunizar as coisas. Ontem, eu fiz um anúncio internacional. Está todo mundo preocupadinho com o tarifaço do meu amigo Trump. 50% vai ser uma tragédia. Os preços vão sair do mercado. Vão ter desempregos em massa. Eu falei, querido, calma. As coisas não funcionam assim. Só que eu construí uma história como negociador. Eu sou um fechador de negócio. Eu sou gerenciador de maluco. O meu negócio é gerenciar maluco, meu amigo. Quer um maluco maior que o Trump? Adoro gerenciar maluco. E eu também sou maluco. Porque para gerenciar maluco, você tem que ser maluco também. E eu tomei uma decisão, na verdade, que vou abrir as portas da primeira e única escola de negociadores do mundo, dealmakers, que são fechadores de negócio. Dia 1º de agosto, olha que maravilha. O dia que nego pensou que vai fuder geral. É o dia da inauguração, porque nós estamos assistindo a maior aula de negociação da história do comércio internacional. Talvez nunca antes igual agora. Você pode vender lenço ou ficar chorando. Escolhe para que lado você quer ir da negociação.
para mim, é o melhor material. Eu não preciso nem inventar nada. Está criado. É ao vivo. É verdade. Eu só preciso contextualizar. E ontem fui manchete na Business Week, US News, isto é, Negócios People, contando a história de que o dia em que o mundo discute os acordos, eu inauguro a Dealmaker Academy. É sobre isso, gente. O que você está fazendo para oportunizar as coisas que acontecem? Reclamando e chorando e ficando com medo, ou tirando proveito e aproveitando essa experiência inteira para construir algo que tenha propósito, que tenha valor, que transforme a vida das pessoas. E para agradecer, eu quero dizer a vocês estão convidados de fazer aqui como é que chama isso? Tira uma foto, porque na minha época não era essa porra não. Me mandava cartinha para mim, cartinha. Mas como vocês não... A galera é meio preguiçosa, então vocês podem tirar uma fotinho e eu, com muito prazer, vou compartilhar com vocês do que se trata essa academia de fechadores de negócios, qual é realmente o processo e o que faz sentido para mim, inclusive para avaliar negócios que eu possa querer investir o meu tempo. Porque hoje eu posso me dar o luxo de não perder tempo. Porque eu sei quanto vale o meu tempo. Então, quando você sabe quanto vale o seu tempo, você não joga o tempo fora. Então, eu invisto no que eu quero. E não é em quê, é em quem. Em pessoas que eu possa respeitar, acreditar que eu possa desenvolver alguma coisa realmente extraordinária. Se tiver alguém que tenha essa disposição, essa vocação e essa vontade de fazer algo espetacular, extraordinário, faz a foto. Não faz, nem gasta filme da câmera para pegar nada, porque é perda de tempo. Com o meu, eu sei exatamente o que eu faço, cada um sabe o que faz com a sua consciência e com o seu tempo. E eu quero concluir aqui. Toco, obrigado, você inclusive foi uma figura extraordinária nesse processo. Eu fui convidado pelo Roberto Medina para fazer o encerramento do Rock in Rio, que foi a abertura do meu documentário. E eu quero deixar aqui uma mensagem, uma inspiração para vocês. Como eu disse, depois vocês podem me encontrar lá na editora Citadel, e eu com muita alegria vou fazer aqui com vocês um momento, um bate-papo, uma sessão de autógrafos, mas quero deixar para vocês aqui algo que realmente é importante para vocês, não para mim, porque eu não preciso disso. Mas eu lá no Rock in Rio, que fui, como está ali no trailer, em 85, pisei naquela lama, achei aquilo um saco, falei, não volto mais nisso, detesto o rock, e ainda com chuva e lama, pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo. Mas uma coisa eu trago comigo e deixei com aquelas pessoas no Rock in Rio e vou fazer com vocês e vou provocar para que vocês se lembrem desse momento, dessa história e não apenas dessas aventuras comigo. E que é basicamente o seguinte, gente. Nós temos o direito e a obrigação de sermos protagonistas da nossa vida. E o festival de música mais importante do mundo está aqui nessa sala agora. E se vocês se sentirem rockstars da sua vida, levantem aqui agora e se aplaudam, porque vocês são os rockstars da sua vida.